E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui, e galera, no mundo da WWE, o timing é tudo, especialmente quando se trata de coroar o campeão mundial certo na hora certa. O campeão mundial é na prática o rosto da empresa, então a WWE precisa ser extremamente cuidadosa ao decidir quando dar esse passo e elevar alguém a esse nível. Na melhor das hipóteses é um encaixe perfeito, a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Mas nem sempre a empresa tem essa sorte. Às vezes o lutador tem o visual ideal de um campeão, mas não tem a técnica no ringue, as habilidades no microfone ou a conexão com o público. E aí, quando ganha um título antes da hora, acaba tropeçando e não entrega o que se espera. Em outros casos, o lutador é sim o campeão certo, mas acaba sendo ofuscado pelo nome que está mais em evidência e que encaixa melhor naquele momento. Seja qual for a situação, a WWE já aprendeu e continua aprendendo da maneira mais difícil que, quando o assunto é título mundial, o tempo certo faz toda a diferença. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 8 campeões que ganharam o cinturão na hora errada. O reinado de Triple H como campeão da WWE em 2016. E desde 2015 a WWE tentava quase desesperadamente transformar Roman Reigns no principal herói da empresa, mas sem muito sucesso. Foi então que em 2016 a estratégia foi colocar Triple H, tanto personagem quanto figura de autoridade real nos bastidores, como vilão campeão a ser superado por Roman Reigns. No Royal Rumble daquele ano, a autoridade obrigou Roman Reigns a defender o seu título da WWE dentro da própria Royal Rumble. E foi aí que Triple H entrou no combate e venceu, levando o cinturão. Mas mesmo assim a maioria do público ainda não comprava a ideia de Roman Reigns como o queridinho da galera. Quem conquistou os fãs de verdade naquela época foi o seu ex-parceiro do The Shield, Dean Ambrose. Em 2016, Dean Ambrose era o babyface que o público amava, exatamente como a WWE queria que Roman Reigns fosse. Ainda assim, a empresa estava determinada a coroar Roman Reigns de qualquer jeito, e assim fez na WrestleMania 32, colocando ele para vencer Triple H no Main Event e sendo recebido com uma enxurrada de vaias. Mas a WWE teve a chance de fazer diferente e agradar os fãs. Um mês antes da WrestleMania, aconteceu um evento chamado Roadblock, onde Dean Ambrose enfrentou Triple H pelo cinturão. Se Ambrose tivesse vencido ali, a WWE teria um campeão legitimamente querido pelo público, e ainda poderia promover a WrestleMania 32 com 2 ex-integrantes do The Shield se enfrentando no Main Event. Seria uma parada épica, mas, como a gente sabe, não foi isso que aconteceu. Reinado de Big Show como campeão da ECW em 2006. Após ser pego dirigindo em alta velocidade e com um saco de maconha no carro, Rob Van Dam foi suspenso repentinamente pela WWE. Com isso, ele precisou largar os 2 cinturões que havia acabado de conquistar no evento One Night Stand de 2006, que eram os títulos da WWE e da ECW. E até hoje, Rob Van Dam foi o único lutador na história da luta livre a conquistar simultaneamente os cinturões da ECW e da WWE. Rob Van Dam perdeu o título da WWE para Edge no episódio do Raw do dia 3 de junho. No dia seguinte, na ECW, foi a vez de Big Show derrotá-lo e levar o cinturão da ECW. A passagem de Big Show como campeão mundial da ECW teve alguns momentos marcantes. A vitória extrema sobre Sabu no SummerSlam e a aliança com os McMahons na rivalidade contra o D-Generation X, que culminou numa luta no Hell in a Cell. E por fim, a perda do título para Bobby Lashley na infame Extreme Elimination Chamber. E apesar de tudo, não foi um reinado ruim, mas fica aquela dúvida: como teria sido a história se outro nome tivesse assumido esse papel? Alguém como o Kurt Angle, por exemplo. Logo após encerrar a sua passagem como campeão mundial dos pesos pesados no SmackDown, Kurt Angle ainda estava em alta quando chegou à ECW. Mas como ele já explicou anteriormente em uma entrevista, a sensação de estar sendo rebaixado, lutando para públicos menores em arenas menores, foi um dos motivos que o levaram a sair da WWE, além do desgaste físico, lesões e esgotamento mental. Levando em conta que Big Show ficava alterando entre os shows menores da ECW e as grandes arenas ao lado dos McMahons, é possível imaginar que se a WWE tivesse dado o título da ECW para Kurt Angle naquele momento,
talvez ele se sentisse mais valorizado e decidido a continuar na empresa por muito mais tempo. O reinado de Liv Morgan com o título feminino do SmackDown em 2022. No Money in the Bank de 2022, Liv Morgan venceu a luta de escadas feminina e garantiu o contrato que lhe dava o direito por uma luta pelo título mundial feminino, a qualquer hora, em qualquer lugar. Ela não perdeu tempo, aproveitou a oportunidade na mesma noite, logo após Ronda Rousey defender com sucesso seu cinturão feminino do SmackDown contra Natalya. E assim começava um reinado de 98 dias, que infelizmente não teve o apoio do público que a WWE esperava. Mas é importante a gente dizer aqui que isso não foi culpa apenas da Liv Morgan. Anos depois, ela teria um reinado como campeã mundial muito mais sólido e respeitado. E bom, na verdade o reinado de Liv Morgan em 2024 pode ser considerado um dos melhores títulos recentes da divisão feminina da WWE. Ela claramente tem a capacidade de entregar grandes lutas, mas o seu primeiro reinado como campeã não teve o mesmo impacto. O problema maior foi o booking que ela teve. Ela raramente foi mostrada como uma campeã dominante, vencendo na base do sufoco, ou até parecendo fraca mesmo quando saía vitoriosa, como foi na revanche do SummerSlam contra a própria Ronda Rousey. E em comparação, o segundo reinado de Liv Morgan durou cerca de 226 dias, e só terminou no episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix, quando ela perdeu para Rhea Ripley. E ela fez o melhor com que lhe foi dado. Se dá para colocar algum peso nas costas dela, alguns podem argumentar que Liv Morgan funciona muito melhor como vilã do que como uma babyface. E seu excelente reinado recente parece provar isso. Por outro lado, também dá para dizer que naquela primeira fase como campeã, ela ainda estava se encontrando como personagem, tentando entender que tipo de performance deveria entregar nesse novo papel. E bom, talvez 2022 simplesmente não fosse o momento certo, mas 2024 definitivamente foi. O reinado de Hulk Hogan como campeão da WWE em 2002. As pessoas podem falar o que quiserem sobre Hulk Hogan e toda a polêmica em torno do nome dele hoje em dia, mas em 2002 ele estava simplesmente em alta. Quando voltou para a WWE vindo da WCW ao lado da NWO, o Hollywood Hogan recebia aplausos mesmo quando era para ser vaiado. E isso acabou forçando um face turn do personagem, com o retorno do clássico visual vermelho e amarelo, e o agendamento de uma luta pelo título da WWE contra Triple H no Backlash. E, inacreditavelmente, aos 48 anos de idade, Hulk Hogan conquistou seu 6º título mundial na empresa. E na época, do ponto de vista da WWE, parecia uma decisão óbvia. Se o público estava reagindo assim, por que não colocar o cinturão nele? O problema é que essa ascensão de Hulk Hogan teve um custo, e esse custo foi Triple H. E vale a pena a gente lembrar aqui que em 2002, Triple H tinha voltado de uma lesão seríssima, e foi recebido com uma das reações mais explosivas da história. Ele venceu o Royal Rumble, foi para o Main Event da WrestleMania 18 e se tornou o campeão da WWE. Mas o amor do público por Hulk Hogan acabou coincidindo com essa fase gloriosa de Triple H. E o resultado? Ele perdeu o título apenas um mês depois no Backlash para o Hulk Hogan. No fim das contas até que deu certo, já que no fim do ano ele começaria sua famosa Era do Terror, e se tornaria um dos nomes mais poderosos da história da companhia. Mas a verdade é que o retorno triunfal de Triple H acabou sendo ofuscado por esse momento de nostalgia em torno de Hulk Hogan. E sim, meus amigos, Hulk Hogan estava muito mais popular do que Triple H naquela época, e o seu reinado logo em seguida foi bem divertido, mas não dá pra negar que a popularidade dele chegou em um momento muito complicado, principalmente para Triple H. O reinado de CM Punk como campeão mundial em 2008. E depois de passar alguns anos na ECW, que na época funcionava quase como uma versão embrionária do que hoje é o NXT, o jovem CM Punk finalmente foi promovido ao main roster após o draft da WWE. E ele chegou em grande estilo, trazendo com ele a maleta do Money in the Bank, que havia conquistado na WrestleMania. Seu grande momento veio quando ele aproveitou uma brecha perfeita. Segundos depois de Edge ser destruído por Batista, CM Punk correu para o ringue, fez o cash-in e se tornou o novo campeão mundial dos pesos pesados. E a ideia era clara, apresentar ao público um novo nome de peso para o Main Event, mas não foi bem isso que aconteceu. Poucos campeões da história da WWE foram tão vítimas das circunstâncias quanto CM Punk em seu primeiro reinado com o cinturão mundial. Ele caiu de paraquedas no Raw,
numa época em que o elenco estava simplesmente lotado de estrelas gigantescas como John Cena, Batista, Randy Orton, Chris Jericho, Shawn Michaels, JBL, e era só nome pesado. E para quem esperava um Summer of Punk do mesmo jeito que aconteceu na Ring of Honor, acabou se frustrando bastante, já que ele foi rapidamente ofuscado por histórias como a rivalidade épica entre Chris Jericho e Shawn Michaels, além da expectativa do primeiro confronto entre Batista e John Cena. CM Punk era aquele rosto novo tentando conquistar o seu espaço, enquanto os veteranos estavam entregando algumas das melhores performances de suas carreiras. Era o famoso lugar errado na hora errada, e ele simplesmente não conseguia se destacar, mas felizmente ele teria uma segunda chance no ano seguinte, durante o seu segundo reinado como campeão mundial, agora no SmackDown, e foi ali que ele começou a brilhar de verdade, entregando uma das melhores rivalidades da sua carreira contra Jeff Hardy, e participando de lutas memoráveis. O reinado de Jinder Mahal como campeão da WWE em 2017. O reinado de Jinder Mahal como campeão da WWE é muito fácil da gente criticar, mas, para ser justo, não foi tão ruim quanto muitos fãs gostam de dizer. E sim, muita gente detestou ver o Jinder Mahal com o cinturão, mas como vilão, era exatamente essa a sua intenção. O personagem dele e o reinado foram construídos para serem odiados. O problema real não era o ódio ao Jinder Mahal em si. O problema era que ele simplesmente não tinha a credibilidade necessária para ser levado a sério como campeão. Pelo menos não naquela época. E isso nem foi culpa do Jinder Mahal, foi culpa do jeito que a WWE acabou utilizando ele. Ele foi de figurante, alguém que basicamente servia para fazer os outros lutadores parecerem fortes, direto para o main event, sendo tratado como desafiante sério pelo título mundial. E em questão de semanas ele não só foi promovido, como venceu Randy Orton e virou campeão da WWE no Backlash. Tudo isso aconteceu em um único mês. E na época muita gente comparou essa ascensão ao que aconteceu com Bradshaw, quando ele se tornou JBL e se tornou campeão da WWE. Mas tem uma diferença importante aí. Pelo menos JBL teve alguns meses de construção até chegar ao cinturão. Já Jinder Mahal foi tudo muito rápido, todo mundo foi pego meio que do nada. E essa pressa fez com que o público simplesmente não comprasse a ideia. E assim, dá pra imaginar um cenário onde a WWE conseguisse fazer Jinder Mahal um nome crível no main event, se tivessem dado pra ele tempo para ele se desenvolver e ganhasse lutas importantes e construindo respeito. Mas empurrando ele pro topo dessa forma tão forçada, o resultado foi inevitável. Quando o reinado acabou, ele simplesmente desapareceu de volta para o undercard, como se nada tivesse acontecido. Se tivessem feito tudo com mais calma, talvez Jinder Mahal tivesse até se mantido como nome relevante na parte de cima do card. O reinado de Randy Orton como campeão mundial em 2004. Desde o primeiro momento em que Randy Orton pisou no ringue da WWE pela primeira vez, ele era já visto como um diamante bruto. Com um físico esculpido e um sorriso de galã de cinema, Orton sempre foi enxergado como alguém com um potencial enorme no mundo do wrestling. E conforme ele foi entregando lutas de alto nível e provando seu valor dentro da WWE, a empresa começou a pavimentar o caminho dele rumo ao main event. E a consagração dele veio no SummerSlam de 2004, quando ele derrotou Chris Benoit e se tornou o campeão mundial mais jovem da história da WWE, com apenas 24 anos de idade. Um recorde que ele mantém até hoje. Só que o momento dessa conquista levou questionamentos. Isso porque no mesmo ano, a WWE havia cortado relações com Brock Lesnar, que era o antigo detentor desse recorde. Muita gente passou a acreditar que o único motivo de Orton ter vencido o título era para ter tirado o nome de Brock Lesnar dos livros de história. Essa teoria ganhou ainda mais força quando Randy Orton perdeu o cinturão, menos de um mês depois. E é uma teoria discutível, é claro. Mas o que realmente importa nessa história é: será que Randy Orton estava pronto para esse tipo de destaque tão cedo? E eu falo pra vocês que muitos fãs diriam que não. E o próprio Randy Orton admitiu isso em um documentário. Ele confessou que não tinha a maturidade necessária para ocupar aquele posto aos 24 anos de idade. E segundo ele, por ter subido tão rápido e recebido um salário tão alto tão jovem,
acabou ficando arrogante demais. E mesmo que essa atitude não tenha sido o motivo direto da sua derrota rápida, pode ter sido o principal fator para que ele só voltasse a conquistar um título mundial 3 anos depois. O reinado de Alberto Del Rio como campeão da WWE em 2011. Antes de Alberto Del Rio se tornar sinônimo das controvérsias da última década, a WWE preparava ele para ser o próximo grande superstar mexicano, no mesmo nível de Ed Guerrero ou Rey Mysterio em sua geração. Na tentativa de diversificar o quadro de estrelas do Main Event, a WWE acreditava que Del Rio se encaixava perfeitamente com seu visual, sua persona, habilidade no ringue e capacidades de promo. Em um universo alternativo, Alberto Del Rio teria sido uma grande estrela de topo na WWE, mas infelizmente o experimento de Del Rio foi a vítima do timing. E o primeiro ano de Del Rio na WWE foi verdadeiramente impressionante. Ele venceu aquele Royal Rumble que tinha 40 lutadores, desafiou Edge pelo título mundial dos pesos pesados em sua primeira WrestleMania e conquistou o contrato do Money in the Bank. Esse contrato deveria ter impulsionado ele para o topo de uma forma definitiva, mas nessa mesma noite em que Del Rio venceu a maleta do Money in the Bank, CM Punk consolidou seu status de estrela ao derrotar John Cena pelo título da WWE em frente à torcida fervorosa de Chicago, e um dos melhores momentos da história da WWE. E quando Del Rio usou seu contrato no SummerSlam seguinte, os fãs enxergaram aquilo mais como uma interrupção no que eles esperavam ser o Summer of Punk, do que uma verdadeira coroação. Seu reinado foi ofuscado pela ascensão meteórica de CM Punk, além de John Cena, que usou Del Rio como um degrau para chegar ao seu 10º título mundial, derrotando ele no mês seguinte. Alberto Del Rio recuperou o título em outubro, mas perderia novamente em novembro, nunca mais conquistando o título da WWE. Na visão da WWE, Del Rio era uma estrela certa, mas no momento errado. Então galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!